Não compartilhei a novidade no jantar. Deixei que pensassem que eu ainda estava me arrastando. As risadas deles eram apenas ruído de fundo agora. O verdadeiro trabalho estava avançando e, pela primeira vez, o impulso estava inegavelmente do meu lado. O crescimento tem um jeito de surgir de mansinho quando você mantém a consistência. O que começou como contratos espalhados começou a se acumular em algo maior, algo que eu já não conseguia mais lidar sozinho. Eu havia chegado ao ponto em que precisava de mais do que apenas meu próprio esforço. Então, expandi. Trouxe 2 funcionários, escolhidos com cuidado, ambos dispostos a aprender e sem medo de longas horas. Não era um império, ainda não, mas já não era uma operação de um só homem. A empresa de logística que havia confiado em mim para a reestruturação tornou-se um cliente constante. As economias eram inegáveis, e a notícia se espalhou rápido. Logo, concorrentes menores entraram em contato, perguntando se eu poderia fazer o mesmo por eles. A receita inicial já era forte o suficiente para cobrir folha de pagamento, despesas e ainda me deixar com mais do que eu tinha visto em anos. Foi a primeira vez desde a queda que me senti não apenas estável, mas à frente. Essa mudança não passou despercebida. Durante anos, as reuniões de família tinham sido arenas para minha humilhação. Ultimamente, porém, percebia que o tom começava a mudar. Algumas perguntas vinham mais suaves, menos zombeteiras, mais curiosas. Foi Sarah, minha irmã mais nova, quem me puxou de lado numa noite. Parecia desconfortável, hesitante, como se as palavras que queria dizer estivessem presas há muito tempo. Marcos, começou, preciso te falar uma coisa. Esperei, dando espaço. Eu também ri. Quando você perdeu tudo. Não falei tanto quanto os outros, mas também não te defendi. Me arrependo disso agora. A voz dela era baixa, os olhos voltados para o chão. Você não merecia. E eu vejo que você está melhor. Só queria que soubesse que eu... Sinto muito. A observei com cuidado. Foi a primeira admissão real que ouvi de qualquer um deles. Eu agradeço, respondi. Mas você não me deve nada. O tempo tem um jeito de mostrar a verdade. Ela sentiu, ainda desconfortável, e depois voltou para o grupo. Eu sabia que ela falava sério, mas também sabia que não iria se opor aos outros abertamente. Ainda não. À mesa, a divisão estava clara. Matthew mantinha seus sorrisos irônicos, Greg suas provocações altas, mas agora havia pausas. Quando eu falava de trabalho, ninguém ria abertamente. Um primo perguntou, cauteloso, então, você já tem funcionários? Sim, respondi com calma. Uma equipe pequena. Estamos ocupados. O silêncio que se seguiu me disse mais do que as palavras deles. Eles começavam a se perguntar se a história que tinham contado sobre mim, de que eu estava acabado, estava se desfazendo. Não me vangloriei. Não os corrigi nem exigi reconhecimento. Apenas deixei o silêncio permanecer, porque eu sabia o que eles não sabiam, o equilíbrio estava mudando, e aquilo era apenas o começo. Era quase previsível. Greg tinha construído seu negócio em cima de bravata e dinheiro emprestado. Durante anos, ostentou isso, me chamando de o exemplo a não ser seguido. Mas agora, os fornecedores não estavam sendo pagos, os clientes estavam indo embora, e os rumores chegaram a mim antes que ele admitisse por conta própria. A história de Matthew não era diferente. Sempre correu atrás da novidade da vez, ações, criptomoedas, imóveis para revenda. Otimismo imprudente disfarçado de estratégia. Quando os mercados esfriaram, ele já estava sobrecarregado e sem opções. Nos jantares de família, o tom deles começou a mudar. Em vez de perguntas zombeteiras sobre meu trabalho, ouvi comentários vestidos de elogio, mas afiados pela inveja. Você tem sido sortudo, disse Matthew uma vez, girando o copo. Lugar certo, hora certa, imagino. Greg deu um sorriso de canto, embora menos confiante que antes. É engraçado como as coisas mudam. Alguns de nós passamos por uma fase ruim e logo você, cai de pé. Não reagi. Simplesmente deixei o silêncio trabalhar por mim.
Foi a tia Lorraine quem finalmente interveio. Sempre foi a matriarca, a quem todos recorriam quando surgiam disputas. Naquela noite, sua voz carregava autoridade, embora eu percebesse a tensão por trás. Chega disso, disse com firmeza. Somos família. Não devíamos estar nos destruindo. Os olhos dela se moveram entre mim e meus irmãos, suavizando quando pousaram em mim. Marcos conseguiu se erguer, e isso merece respeito. Devíamos sentir orgulho. Greg resmungou baixo, mas não disse nada. Matthew apenas assentiu, embora o maxilar estivesse travado. Notei as rachaduras que Lorraine tentava encobrir. Ela queria unidade, mas estava claro, o ressentimento havia se transformado em medo. O controle estava escapando das mãos deles, e ela sabia disso. Mais tarde, naquela noite, quando o grupo já tinha se dispersado, ela se aproximou de mim em particular. Eu vejo o que está acontecendo, admitiu em voz baixa. Eles estão com dificuldades, e o orgulho os impede de dizer claramente. Não se deixe enganar pelas palavras deles, eles te invejam. Mas nunca vão admitir diretamente. Fiz um leve aceno. Eu sei. Por dentro, a ironia não me escapava. Os mesmos homens que antes riam do meu fracasso agora viam seus impérios vacilar, enquanto o meu se fortalecia a cada dia. Não senti triunfo, exatamente, apenas clareza. O desespero deles não era meu fardo. E ainda assim, eu podia sentir o que estava por vir. Na semana seguinte, Greg me encurralou depois do jantar. A voz era casual, mas os olhos traíam urgência. Então, você tem experiência com expansão, certo? Com fluxo de caixa, fornecedores, esse tipo de coisa? Matthew não ficou atrás, se aproximando. Talvez você pudesse dar uma olhada em alguns números para mim algum dia. Só, sabe, dar sua perspectiva. Ouvi em silêncio, deixando as palavras repousarem. Eles passaram anos zombando de mim. Agora, estavam pedindo conselhos. Greg se aproximou primeiro, o tom carregando aquela casualidade forçada que mal escondia o desespero. Então, Marcos, sua empresa está expandindo, certo? Contratando gente, novos contratos chegando. Você deve precisar de pessoas que entendem do negócio. Estou há muito tempo no mercado. Talvez você esteja contratando? A ironia era cortante. Esse era o mesmo cunhado que já me chamara de caso de caridade. Agora se apresentava como um recurso. Deixei o silêncio se estender antes de responder. Vou considerar. Nem promessa, nem rejeição, apenas o suficiente para deixá-lo na incerteza. Matthew, menos sutil, inclinou-se para a frente. Olha, estive pensando. Sua empresa está ganhando espaço, mas parcerias são o que gera poder de verdade. Você e eu, poderíamos unir forças. Minha experiência, seu crescimento. Poderíamos fazer algo grande. Inclinei levemente a cabeça. Interessante. Vou pensar nisso. Outra vez, calmo, neutro. Ele queria uma tábua de salvação. Eu não estava disposto a jogá-la tão rápido. O que mais me chamou a atenção foi como a linguagem deles havia mudado. Onde antes diziam, você nunca vai conseguir, agora era, você construiu algo impressionante. Onde riam de se virar com migalhas, agora elogiavam a disciplina constante. Os insultos não desapareceram, foram polidos em elogios, como se novas palavras pudessem apagar feridas antigas. Então veio Ethan, meu sobrinho. Mais jovem, mais quieto, esperou até que os outros tivessem saído antes de falar. Tio Marcos, disse, a voz firme, sei que não tenho a experiência deles, mas eu quero trabalhar. Trabalhar de verdade. Se o senhor me der uma chance, eu vou merecê-la. Não havia arrogância, nem máscara. Apenas sinceridade. Estudei-o com cuidado. Por que você quer entrar? Porque eu vejo o que o senhor construiu, admitiu. E respeito isso. Não quero um atalho, quero aprender. As palavras dele não carregavam o peso da presunção que sufocava Greg ou Matthew. Pela primeira vez em anos, não senti hesitação. Certo, eu disse.
Vamos encontrar um lugar para você. Mas entenda, respeito e esforço importam mais do que seu sobrenome. Ele assentiu rapidamente. Eu entendo. Por dentro, eu sabia que esse era o momento em que a mesa realmente havia virado. Eles um dia haviam se divertido vendo minha queda, convencidos de que eu nunca me reergueria. Agora vinham, um a um, pedindo entrada justamente no que haviam zombado. Eu não estava vingativo. Não precisava me gabar. A satisfação vinha do equilíbrio em si, medido, inegável. Ajudar Ethan parecia certo, ele não carregava malícia. Quanto a Greg e Matthew, esperariam. Se viessem a trabalhar sob mim, seria nos meus termos, não nos deles. Naquela noite, enquanto refletia sobre seus pedidos, um pensamento tranquilo se firmou: poder não precisava ser gritado. Às vezes, era simplesmente a capacidade de decidir quem entrava e quem ficava do lado de fora da porta. Matthew foi o primeiro a ceder. O homem que antes me descartara como um acabado agora se sentava diante de mim, anotando cuidadosamente enquanto eu explicava uma proposta para um cliente. Sua voz, antes cheia de zombaria, havia se suavizado. Vou garantir que isso seja resolvido, disse ele, quase com deferência. Greg seguiu o mesmo caminho. O cunhado que havia rido mais alto quando eu estava no fundo do poço agora batia ponto na minha folha de pagamento. Evitava contato visual na maior parte dos dias, mantendo o tom curto e profissional. Sua arrogância havia se dissolvido em algo mais silencioso, sobrevivência. Eu não precisava lembrá-los de suas palavras. Vê-los executar tarefas no negócio que antes ridicularizavam já era lembrança suficiente. O equilíbrio havia mudado. E nenhum discurso poderia capturar isso melhor do que o silêncio entre nós. Às vezes, sentado no meu escritório, eu lembrava daquele primeiro jantar, o tilintar dos talheres, as risadas às minhas custas, a crueldade casual. Lembrava de Matthew sorrindo de canto, Greg recostado com arrogância, Sarah desviando o olhar. Aquela noite havia me ferido, mas eu já não carregava a dor. Agora era apenas um marco, um antes e depois gravado na memória. Olivia passou certa noite depois de uma reunião. Encostou no batente da porta, sorrindo. Você já pensa em como chegou até aqui? Dei uma risada baixa. Todos os dias. Você nunca gritou, nunca tentou prová-los errados na hora, disse ela. Você só continuou seguindo em frente. Esse era o ponto, respondi. A vingança não é barulhenta. É constante. É deixar o tempo falar. Ela sentiu, pensativa. E agora, são eles que respondem a você. Não se tratava de humilhação, era sobre a verdade. O sucesso havia falado por mim, sem que eu precisasse tentar. O desprezo da minha família se transformará em silêncio, suas risadas substituídas por palavras cuidadosas em reuniões, sua zombaria enterrada sob a realidade da minha posição. Ethan, por outro lado, prosperava. Fazia perguntas, ficava até mais tarde e provava todos os dias que sinceridade tinha mais valor do que orgulho. Nele, eu via o tipo de futuro que queria que minha firma representasse, esforço recompensado, respeito conquistado, não herdado. Ao fechar meu escritório certa noite, o pensamento veio quieto, quase como um sussurro. Eles riram quando eu estava quebrado. Agora não riem. Trabalham para mim. Sem voz elevada, sem declaração final, sem necessidade de espetáculo. O silêncio que carreguei sempre foi minha resposta e, no fim, falou mais alto do que qualquer coisa que eles já haviam me lançado. Eles riram quando eu estava quebrado. Mas aquela risada ficou comigo. Não era o tipo de risada que enche um ambiente de alegria. Era do tipo afiado, debochado, que corta a pele e permanece ali muito depois de todos já terem esquecido o que foi dito. Estávamos na casa da minha irmã naquela noite, reunidos à mesa, e eu já sentia o peso de ser o estranho. Eu tinha perdido o emprego alguns meses antes, e embora tivesse conseguido manter a postura, todos sabiam. O jeito como me olhavam já dizia tudo. Eu não era mais um homem a ser admirado, eu era um exemplo do que não fazer. Você costumava falar em administrar milhões, disse meu primo Matthew, sorrindo de canto enquanto tomava seu drink. Agora ouvi dizer que você está cortando cupons.
A vida tem senso de humor, não tem? A mesa explodiu em risadinhas. Algumas forçadas, outras genuínas. Meu cunhado Greg se recostou na cadeira e acrescentou: talvez você devesse ter virado professor. Pelo menos teria férias no verão. Parece que tempo livre não te falta hoje em dia. Deixei as palavras deles pousarem em mim. Eu poderia ter retrucado, lembrado que a sorte vira mais rápido do que pensam, que a arrogância corrói um homem por dentro. Mas não fiz isso. Apenas fiquei ali, acenando levemente, mantendo o rosto firme. Sabe, Matthew insistiu, o fracasso combina mais com você do que aqueles ternos caros algum dia combinaram. Os outros riram de novo. Mais alto dessa vez. Senti a humilhação me atravessar, mas recusei mostrar. Cortei um pedaço de pão, mastiguei devagar e fiquei olhando para os veios da mesa. Meu silêncio era a prova deles, eu estava derrotado. Pelo menos, era o que acreditavam. O que eles não perceberam foi que eu ouvi cada palavra com clareza e guardei todas. As vozes deles se tornaram um registro na minha mente. Deboche de um lado, paciência do outro. No fim, tudo se equilibraria. Minha irmã me lançou um olhar rápido do outro lado da mesa, mas não disse nada. Talvez tivesse pena, talvez estivesse apenas cansada da tensão. De qualquer forma, a risada continuou, e eu a carreguei comigo. Mais tarde, naquela noite, quando a mesa já estava limpa e a casa em silêncio, repassei cada palavra. Não com amargura, mas com clareza. Eles pensaram que eu estava acabado. Pensaram que aquela era a última página da minha história. Mas finais raramente são o que parecem. Meu nome é Marcos. Tenho 46 anos. Trabalhei em finanças por quase 20 anos antes de tudo desmoronar. Sei o que é ter poder e sei o que é perdê-lo. Mas o que eles não sabiam, o que guardei para mim naquela noite, é que eu não tinha nenhuma intenção de permanecer no fundo. Os meses depois daquele jantar foram mais silenciosos do que eu esperava. O silêncio tem uma maneira de pesar sobre você quando o orgulho foi arrancado, mas também oferece espaço para pensar. Eu continuava repassando as palavras de deboche, não com raiva, mas com uma clareza fria. Eles acreditavam que eu tinha fracassado porque não era forte o bastante. A verdade era mais simples, eu fui pego em uma tempestade que teria derrubado qualquer um na minha posição. Passei quase 2 décadas em finanças. Eu não era imprudente, não era ingênuo. Mas o momento do colapso do mercado e a reestruturação da firma me atingiram ao mesmo tempo. Meu cargo desapareceu da noite para o dia, e as posições que poderiam servir para mim também foram cortadas. Não foi incompetência, foi circunstância. Mas tente explicar isso para pessoas que preferem histórias fáceis. O fracasso dá margem para julgamentos fáceis, e minha família escolheu o julgamento em vez da memória. O que doeu mais não foi eles rirem. Foi o fato de saberem quantas noites eu fiquei até tarde no escritório, quantos fins de semana passei examinando relatórios para continuar subindo. Eles sabiam dos sacrifícios que eu havia feito, e ainda assim decidiram transformar esses sacrifícios na piada das risadas deles. Eu precisava de um caminho adiante. Não grandioso, não imediato. Apenas algo firme para começar a recuperar terreno. Um ex-colega me procurou com um pequeno projeto, consultoria financeira para um distribuidor em dificuldades. Não era glamouroso, mas aceitei. Tratei aquilo com a mesma seriedade que daria a uma conta de milhões. Uma semana depois, veio outro cliente. Trabalho modesto, mas que me deu mais do que um pagamento. Me deu prova de que eu não estava acabado. Matthew, é claro, não resistiu em me lembrar do contrário. Nos cruzamos em um encontro de família algumas semanas depois. Ele sorriu, se inclinou perto bastante para que só eu ouvisse, e sussurrou: "Você está correndo atrás de migalhas agora." Um homem que já assinou milhões, reduzido a bicos. Admita, você terminou. Olhei para ele firme, sem cair na provocação. Estou trabalhando, disse com calma. Isso é mais do que a maioria pode dizer quando tudo desmorona. Ele sorriu de canto. Chame do que quiser. Para mim, parece o fim. Deixei que ele se afastasse, a risada ecoando atrás, e não respondi.
Não porque ele estivesse certo, mas porque eu já entendia algo que ele não. Finais só parecem definitivos quando falta imaginação. Peça por peça, projeto por projeto, comecei a construir uma fundação. Foi lento, quase invisível para quem olhava de fora. Mas por dentro, senti uma mudança. A confiança não volta de repente, retorna em incrementos constantes. E enquanto eu trabalhava, mantinha minha resolução perto, o sucesso viria. Não emprestado, não implorado, e certamente não nos termos deles. Viria nos meus. O trabalho começou a aparecer lentamente, quase com hesitação, como se o mundo estivesse testando se eu ainda podia ser confiável. Pequenos contratos, na maioria consultorias para distribuidores médios que não podiam pagar pelas grandes empresas. No início, eu os tratava como linhas de vida temporárias. Mas, à medida que eu ouvia, que estudava suas operações, percebia algo que outros pareciam ignorar. O setor de logística estava repleto de ineficiências, lacunas que ninguém se preocupava em resolver porque assumiam que os problemas eram pequenos demais ou confusos demais. Para mim, eles pareciam oportunidades. Eu passava horas revisando seus processos, fazendo perguntas cuidadosas. Por que vocês estão roteando os embarques desse jeito? Eu perguntava a um gerente, não acusando, apenas curioso. Eles davam de ombros e respondiam, sempre foi feito assim. Essa frase ficou na minha cabeça. Era uma rachadura na fundação, e eu a anotei. Numa tarde, enquanto terminava um relatório, recebi uma ligação inesperada. Marcos? É a Olivia. A voz dela carregava uma espécie de calor constante que eu não ouvia há tempos. Ela tinha sido colega anos atrás, afiada e firme, alguém que sempre via além dos julgamentos superficiais. Ouvi dizer que você está fazendo consultoria independente agora, ela disse. Conheço algumas pessoas que poderiam usar alguém que realmente ouve em vez de apenas oferecer soluções prontas. Hesitei. Estou mantendo as coisas pequenas por enquanto. Um passo de cada vez. Tudo bem, ela respondeu. Mas passos pequenos somam, se você estiver caminhando na direção certa. Deixe-me apresentar alguns contatos. A confiança dela em mim, simples como era, tinha peso. Depois de meses sendo tratado como um fracasso, ouvir alguém falar com respeito foi como respirar de novo. Eu aceitei, e dentro de uma semana ela já tinha me conectado a 2 potenciais clientes. Quando nos encontramos para tomar um café e falar sobre eles, ela se inclinou e perguntou. Você alguma vez se arrepende de ter ficado tanto tempo nas finanças? Pensei por um momento. Não. Eu me arrependo de ter esquecido que sistemas, pessoas, cadeias de suprimento, até empresas, são tão fortes quanto o seu elo mais fraco. Em finanças, sempre foi sobre escala. Aqui, eu consigo ver os pontos fracos de perto e realmente posso consertá-los. Ela sorriu. É exatamente por isso que você vai se dar bem. As apresentações dela renderam mais contratos. Nenhum deles era glamouroso, nenhum digno de manchetes. Mas eram reais. Eu trabalhava, entregava, e pela primeira vez em meses senti um ritmo voltar. Quando o primeiro cheque substancial chegou, segurei-o em silêncio na minha mão. Não era sobre o valor, era sobre a prova. Prova de que o livro não estava encerrado, de que eu não estava acabado. Prova de que paciência e persistência, mesmo em pequenas doses, estavam começando a mudar o equilíbrio. Eu não estava declarando vitória. Ainda não. Mas, pela primeira vez desde que tinha caído, eu conseguia ver um caminho adiante, e pretendia segui-lo. Os pequenos passos começaram a somar. Com as indicações da Olivia e o fluxo constante de trabalhos de consultoria, percebi que aquilo já não era apenas sobrevivência. Era o início de algo que podia se sustentar sozinho. Registrei a empresa formalmente, modesta no nome e no alcance, mas me deu estrutura. Consultoria independente já não soava como estar à deriva, soava como negócio. Os clientes apreciaram isso. Eles queriam estabilidade, e até mesmo uma bandeira pequena lhes dava confiança de que eu podia entregar. Passei longas horas refinando sistemas para distribuidores, transportadoras, até fornecedores de médio porte.
A maior parte do que eu fazia não era chamativa. Tratava-se de reduzir desperdícios, cortar custos, apertar operações. Onde outros ignoravam detalhes, eu me aprofundava neles. Cada sucesso era pequeno, mas cada um aumentava minha credibilidade. Aos poucos, as pessoas começaram a me procurar não porque eu estava desesperado por trabalho, mas porque havia se espalhado a notícia de que eu resolvia problemas com eficiência. Em casa, porém, a percepção não havia mudado. Os jantares em família ainda eram pontuados por pequenas provocações. E aí, como vai a coisinha de freelancer? Alguém perguntava, com um sorriso um pouco largo demais. Matthew mantinha o sorriso irônico polido, como se precisasse me lembrar de que ainda estava na frente. Greg, meu cunhado, era menos sutil. Ouvi dizer que você está se virando como pode, disse numa noite. Acho que é bom a família manter você por perto. Considere caridade, Marcos. Alguns de nós têm sorte de não precisar cair tão baixo. As palavras chegaram, mas não do jeito que ele queria. Meses atrás, talvez tivessem doído. Agora, deixei que se acomodassem em silêncio dentro de mim, como uma pedra afundando na água. Não respondi. Não precisava. Meu silêncio os incomodava mais do que minha defesa poderia incomodar. Eles esperavam que eu discutisse, que me justificasse, que defendesse meu caso. Em vez disso, bebi calmamente, mudei de assunto e não reagi. O silêncio virou meu escudo, e pouco a pouco eles começaram a perceber isso. Greg tentou de novo, mais alto dessa vez. Quero dizer, sério, Marcos, o que você está fazendo? Consultoria para caminhoneiros? Virei-me para ele com calma. Eu resolvo problemas. É o que sempre fiz. Ele riu, balançando a cabeça, e a mesa acompanhou, mas dessa vez eu não senti a mesma ferroada. Eu sabia de algo que eles não sabiam. Porque naquela semana, depois de meses de pequenos contratos e construção paciente, eu havia assinado meu primeiro grande cliente corporativo. Uma empresa regional de logística, maior do que qualquer coisa que eu tinha lidado desde que saí das finanças, havia me escolhido para otimizar suas operações. Não era favor, não era caridade. Era mérito.